Welcome back, everyone. We are joined again by Larry Johnson, former Bem-vindos de CIA volta, analyst, pessoal. to discuss Estamos the novamente com Larry Middle East, Johnson, ex-analista da CIA, para discutir o que está acontecendo principalmente no Oriente Médio. Então, obrigado por voltar ao programa. Confusão, caos, sabe, Oriente Médio. Isso resume bem. Mas também há alguns, eu diria, indícios de que ordem ou estrutura possam surgir desse caos. Bem, é ali que elas surgiriam. Li um artigo seu defendendo que esse recente pacto de defesa entre Turquia, Arábia Saudita e Paquistão pode ter sido interpretado de várias maneiras. Acho que muita gente projetou nele os próprios vieses. Alguns disseram que seria uma nova aliança contra os iranianos. Mas você argumentou que o termo OTAN Islâmica é enganoso. Eu queria saber se você poderia explicar por quê. Misleading. I was wondering if you could explain why. Yeah, well, and I've had fun with it, É bom, eu tenho me divertido com isso, sabe? Porque chamei de Organização do Tratado do Oriente Médio. Tipo, em vez de OTAN, temos METO ou Me Too. Mas sabe, eu inicialmente fiquei cético quando fizeram isso, embora estivesse claro que isso já vinha sendo articulado havia algum tempo. Porque, quando os Estados Unidos e o Irã estavam se reunindo na Suíça, em junho, houve uma reunião com o ministro das Relações Exteriores do Irã, além de Paquistão, Turquia e Egito, todos no Cairo ao mesmo tempo. Então, na época, presumi que eles estavam discutindo um acordo regional de segurança. Mas quando isso foi anunciado 2 semanas atrás, sem a presença do Egito e sem a presença do Irã, eu pensei, bom, certo. No papel, sim, a Turquia tem o segundo maior exército da OTAN entre todos os membros oficiais da aliança. Antes, era o terceiro maior, contando a Ucrânia como membro de fato. A Ucrânia tinha o exército maior. A Arábia Saudita era vista ostensivamente como o banqueiro, os caras com o dinheiro, mas eles estão meio quebrados agora. Não estão numa grande situação financeira. E o Paquistão traz armas nucleares para a mesa. Então é uma aliança interessante. Bem, ontem recebemos a notícia de que Azim Munir estava a caminho, e agora está no Irã. E ele levava consigo ao mesmo tempo a entrada do Irã no Acordo de Meca, vamos chamá-lo assim. The Mecca Agreement, we'll call it that. And there's words that others are out there on the. E você sabe, há informações de que outros países estão na lista de convidados ou pedindo para entrar, como Bangladesh, Egito e Síria. Então isso parece que pode realmente estar ganhando vida, especialmente se trouxerem se o Irã entrar. Ao mesmo tempo, Munir também estaria conversando com o Irã sobre uma relação comercial ampliada. Isso diante da ameaça dos Estados Unidos de punir quaisquer nações que comerciem com o Irã. Isso não é incomum. À luz do que o Paquistão fez em, acho que foi abril, quando os Estados Unidos anunciaram pela primeira vez esse bloqueio. Na prática, isso interrompeu a ação ofensiva, mas anunciou o bloqueio ao Irã. E em 2 dias o Paquistão disse, olha, vamos abrir 6 rotas terrestres a partir dos nossos portos na costa sul do Paquistão, que vão direto para o Irã. 6 rotas por terra para o comércio. E aí quando você para e pergunta, certo, quão importante é a relação comercial entre o Paquistão e o Irã? Bem, o Irã fornece 70% basicamente do gás propano ou do gás natural que o Paquistão usa. E isso é usado, sabe, por vendedores de rua para cozinhar. As pessoas também usam, em alguns casos, para aquecer as casas no inverno, além de fins industriais. Então é algo muito importante. O Paquistão não tem uma boa fonte alternativa para isso. Então eles precisam do Irã. E pelo que entendo, o Irã importa arroz do Paquistão. Portanto, esses países têm uma base para uma relação econômica mutuamente benéfica. Então, acho que é isso que talvez estejamos vendo. As bases dessa nova arquitetura de segurança internacional para o Oriente Médio. Porque, se vocês se lembram, quando o ministro das Relações Exteriores Arati esteve na Rússia, no fim de abril, em São Petersburgo, e se reuniu com Putin, depois Putin veio a público e disse, ei, sabe, precisamos de uma nova arquitetura de segurança. E então, uma semana depois, Arati faz sua peregrinação a Pequim para se reunir com o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi. E Wang Yi diz basicamente a mesma coisa que Vladimir Putin.
Ora, isso não é coincidência. Esses dois governos estão coordenando uma política. That's not coincidence. You know, those two governments are coordinating a policy. And then, at the same time that E ao mesmo tempo em que estão fazendo isso, acho que há movimentações diplomáticas que simplesmente não estamos vendo, que estão sendo mantidas abaixo da superfície, que não estão sendo divulgadas. E porque China e Rússia levam a sério a construção dessa organização internacional separada, política, militar ou político-econômica, talvez militar, que vai ficar fora do controle dos Estados Unidos e da OTAN, especialmente na frente econômica. E é aí que os Estados Unidos continuam, de certa forma, tropeçando. Ou Trump continua, sabe, dando um tiro no próprio pé, ou em alguma outra parte de um de seus outros apêndices, com suas ameaças constantes. Mais recentemente, ameaçando bombardear países que não comprassem títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Ora, essa é uma técnica de vendas eficaz. Sabe, eu aponto uma arma para a sua cabeça. Você quer comprar o meu produto? Quando você faz isso com países suficientes, eles começam a procurar outra forma de sair dessa relação. E agora, nas últimas 2 semanas, ele basicamente insultou e ameaçou a Coreia do Sul, ameaçou bombardear Omã, impôs tarifas de 50% ao Canadá. Eles têm mantido relações comerciais tensas com o Brasil. E aí está a China oferecendo a todos esses países: ei, vamos negociar na sua moeda. Vocês negociam na nossa moeda e vocês não precisam se preocupar em obter uma carta de crédito de um banco dos Estados Unidos, nem com qualquer movimentação de dinheiro pelo SWIFT. Vocês podem resolver isso pelo CIPS. Então acho que o que estamos vendo aqui é um daqueles momentos históricos decisivos em que a velha ordem da hegemonia do petrodólar está se desfazendo. E não é só no campo econômico, é no campo político, é no campo militar. E Trump não tem uma boa resposta para isso. Bem, eu sempre ressalto o seguinte. Quando ouvi que talvez houvesse possibilidades de convidar o Irã para esse grupo, pensei que, historicamente, ou de modo geral, temos 2 tipos de arranjos de segurança regional. Temos alianças em que os países A e B cooperam contra um país que não faz parte, como o país C. E temos arranjos de segurança coletiva, em que os países A e B buscam segurança um com o outro, em vez de um contra o outro. E acho que essa é uma distinção muito importante. Se as pessoas realmente quiserem entender por que temos uma guerra na Europa agora, precisam entender como fizemos essa mudança depois da Guerra Fria. Porque inicialmente tínhamos acordos com os russos, a Carta de Paris para uma nova Europa. Tínhamos um acordo, segundo o qual buscaríamos segurança uns com os outros, e não um sistema de blocos uns contra os outros. Ou seja, a Rússia deveria ter sido incluída na nova arquitetura de segurança. E num acordo de segurança assim, busca-se uma segurança indivisível. Então, se fosse no Oriente Médio, por exemplo, iranianos e sauditas deveriam concordar que o Irã não pode aumentar sua segurança às custas dos sauditas. E aí encontrariam mecanismos para haver essa reciprocidade. O que aconteceu na Europa foi o seguinte: esse era o acordo. Nós tínhamos um entendimento. Em 1994, chegamos até a desenvolver a OSCE, nossa própria instituição de segurança, que era inclusiva. E então surgiu a ideia: bem, os russos estão fracos. Por que estamos fazendo isso? Vamos expandir a OTAN em vez disso. E foi mais ou menos isso que a expansão da OTAN representou. Jogamos fora essa instituição de segurança coletiva para voltar à política de blocos. Ou seja, todo esse sonho de Gorbachev, de uma casa europeia comum, tudo isso foi por água abaixo. Em vez disso, dissemos, vamos voltar à política de blocos. E nem sequer haverá uma política de blocos com um status quo estável. Vamos nos expandir gradualmente para o leste, até encontrarmos todas essas sociedades profundamente divididas, Geórgia, Ucrânia, Moldávia, e elas terão de disputar entre si onde ficarão as novas linhas de divisão numa Europa novamente dividida. Quero dizer, por que alguém faria isso? E então geralmente a conclusão deles é, chineses e russos, tudo que buscam é hegemonia. Se você é um hegemon,
não quer que a paz aconteça. Você quer o mundo dividido entre aliados obedientes e adversários enfraquecidos. Então isso é política de blocos. Isso é política hegemônica. É por isso que os chineses estão bastante preocupados. Eles não querem substituir algo que entraria no jogo da política de blocos. É por isso que frequentemente ressaltam que o BRICS não é uma aliança. É mais do que uma aliança. É para que os países busquem segurança uns com os outros e não fiquem dependentes de se opor aos Estados Unidos. Então não, eu não sei. Eu teria esperança se o Irã pudesse entrar nesse grupo, porque não se trata apenas do Irã. Isso representa a segurança como segurança indivisível, em vez dessa louca guerra dos tronos hegemônica, desses projetos insanos de guerra. Sim, mas o que Trump pode fazer se quiser colocar um obstáculo nisso? Quero dizer, como você disse, ele ameaçou bombardear o Irã até não sobrar nada se eles não fizessem acordos com os Estados Unidos. Você vê algum indício de que eles possam fazer algo parecido para impedir uma arquitetura de segurança coletiva no Oriente Médio? Sim, eles vão continuar tentando usar toda a influência econômica que ainda têm sobre a Arábia Saudita, o Catar, o Kuwait e o Bahrein. Isso é realmente interessante, porque alguns relatos indicam que eles não estão olhando só para o Irã, mas também para o Catar, o Bahrein e o Kuwait. Houve contatos com esses países e com o Irã nas últimas semanas. E embora esses países tenham sido atingidos pelo Irã, e o Irã estivesse atacando bases militares dos Estados Unidos, o Irã ainda está entrando em conólise, dizendo, ei, não precisamos ficar constantes em conflito com os outros. Agora, quando você volta e analisa os últimos 46 anos da política dos Estados Unidos na Ásia Ocidental, começando em 1979, com a derrubada do Shah e a ascensão da República Islâmica, os Estados Unidos adotaram uma política de confronto com o Irã e de subversão do governo iraniano. E usaram a CIA para trabalhar com os árabes do Golfo, apresentando a questão assim: olhem, isso é uma luta basicamente entre o Islã sunita e o xiita. É uma luta contra os verdadeiros muçulmanos, contra esses arrivistas, esses apóstatas. E nem sempre foi colocado em termos religiosos, mas começou com a guerra, financiando a guerra, ajudando a financiar a guerra de Saddam Hussein contra o Irã. Mais uma vez, os Estados Unidos desempenharam o papel de maestro de uma orquestra, orquestrando o apoio ao Iraque, que vinha da Arábia Saudita, do Catar e até dos Emirados Árabes Unidos. Depois, os Estados Unidos continuaram a agir simultaneamente contra a Rússia, depois de 1991, e contra o Irã. E se basearam numa relação desenvolvida nos anos 80 com os Mujahideen no Afeganistão. E mais uma vez, com alguns grupos muito radicais, com os quais os Estados Unidos estabeleceram relações por meio da CIA e do Paquistão. O Paquistão também desempenhou um papel facilitador nisso. E quando aquela guerra acabou, não foi simplesmente, certo, todo mundo volta para o seu canto. Os Estados Unidos, na verdade, continuaram a seguir uma estratégia de duas frentes. Por um lado, afirmávamos que estávamos lutando uma nova guerra contra o terror. Ao mesmo tempo, financiávamos os próprios grupos que travavam essa guerra contra o terror contra nós. Fizemos isso na Bósnia, depois na Segunda Guerra da Chechênia, na Rússia, e isso se expandiu quando entramos no Iraque. Ali passamos a construir uma aliança com o Mujahideen al-Khalq e a realizar ataques terroristas contra o Irã. E se ampliou em 2012, quando a Rússia já não era tanto o alvo principal, e o Irã passou a ser o alvo principal. E derrubar Bashar al-Assad era tanto uma forma de provocar os iranianos, a Rússia. Então vimos todo esse processo, essa narrativa, de que isso não é algo exclusivo de um caso específico,
Na verdade, isso tem sido uma parte integral da política dos Estados Unidos. Apoiar islamistas radicais com o objetivo de enfraquecer tanto a Rússia quanto o Irã. E agora parece que os árabes do Golfo, que foram usados como eles eram o cofrinho para tudo isso. Os Estados Unidos faziam com que eles financiassem isso. E agora acho que eles estão começando a dizer, espera aí, isso tem nos prejudicado, não nos ajudado. E sabe, se eles agora estão prontos para se afastar disso, acho que todos estão prontos, exceto os Emirados Árabes Unidos. Acho que os Emirados são os únicos que ainda vão continuar nisso, porque, sabe, os israelenses controlam aquele lugar há anos. E acho que vai ser preciso, vocês vão ver, outro ataque militar do Irã contra os Emirados Árabes Unidos nas próximas semanas. Against the UAE in the coming weeks. Well, the way the US financed this, Bem, a forma como os Estados Unidos financiaram esses grupos radicais e como o Irã, na verdade, lutou contra eles. Acho que as pessoas muitas vezes não reconhecem isso, porque sempre que falam do Irã, provavelmente o mencionam na mesma frase que homens-bomba. Foi um pouco como fizeram com a Al-Qaeda. Por quê? Lembrem-se, antes da invasão do Iraque, eles mencionaram, sabe, o 11 de setembro e depois Saddam Hussein, na mesma frase vezes suficientes para que as pessoas pensassem que eles eram quase os mesmos grupos, embora, sabe, se odiassem. Mas foi a mesma coisa com o Irã. Quero dizer, muitos desses grupos terroristas que vêm, sabe, aterrorizando a região e, claro, também cometendo esses ataques no Ocidente, são grupos extremistas sunitas. Não há tantos grupos xiitas de homens-bomba assim. Então, como você vê isso? Porque, sabe, as pessoas também costumam ignorar que depois do 11 de setembro, os iranianos, que também não gostam dos grupos extremistas sunitas, ofereceram ajuda contra o Talibã, ajuda contra a Al-Qaeda e assim por diante. E os Estados Unidos acabaram se aliando, como na Síria, à Al-Qaeda, em vez disso colocando um dos líderes deles no poder depois do topo. Quer dizer, não dá nem para inventar uma coisa dessas. Isso simplesmente não faz sentido. E veja, eu escrevi um artigo. Eu tinha conhecimento de todo o histórico, por assim dizer, do apoio passado dos Estados Unidos a esses grupos salafistas, mas de forma desconectada. Só que foi quando escrevi uma espécie de artigo, resumindo por que essa acusação de que o Irã é o principal patrocinador do terrorismo é simplesmente uma mentira. E foi uma sorte que o Zero Hedge tenha repercutido isso. Mas o texto foi publicado há 4, 5 dias no sonar21.com. E eu incentivo as pessoas a lerem. Enquanto eu passava por isso, de repente me ocorreu. Eu disse, ei, escuta, por que você recua um pouco e pergunta por que os Estados Unidos forneceriam apoio financeiro por meio de organizações de inteligência aos próprios grupos que alegamos estar combatendo numa guerra ao terror? Por quê? É contraditório. Por que teríamos Cofer Black pedindo às pessoas, se vocês tiverem alguma informação sobre Bin Laden, nos avisem, enquanto outros setores da CIA trabalhavam com o pessoal de Bin Laden? Por que isso aconteceria? E tudo se resume a atingir o Irã, destruir o Irã. Esse era o objetivo principal e também a Rússia. Então era, vamos chamar assim, uma política de dois gumes que atingiria tanto a Rússia quanto o Irã. Mas isso nunca foi conciliado com nossas alegações públicas de que, estamos travando uma guerra contra o terror, e é por isso que estamos no Afeganistão e no Iraque, e assim por diante. E sabe, além do fato de que essa política se mostrou falida, certo? E, como você observou, no momento, temos uma recompensa de $10 milhões pela cabeça de Al-Jolani. No minuto seguinte, sabe, ajudamos ele a aparar a barba. Colocamos nele, sabe, vamos chamar assim, um terno sofisticado da Bond Street. Damos a ele uns sapatos sociais estilo wingtip. Ele não está mais usando sandálias. E então mudamos o nome dele e o chamamos de Al-Shara, Presidente Al-Shara. E sabe, historicamente vimos transformações parecidas, quer dizer, Menachem Begin, sabe, ele antes fazia parte do Irgun, uma organização terrorista sionista. E também houve, sabe, então houve pelo menos 2 primeiros ministros. E Yitzhak Shamir, eu acho, também foi membro de um grupo terrorista em Israel.
Então, sabe, já fizemos isso antes. Mas agora estamos sendo muito explícitos sobre isso. We've done that before, but now we're just being very blatant about it, and it's now, I think. E agora eu acho que entre os árabes do Golfo, prometeram a eles: ei, se vocês fizerem isso, terão segurança. Bem, eles não estão mais seguros agora. Sofreram perdas econômicas significativas. Sauditas e Catar estão passando por dificuldades financeiras sérias neste momento. Eles estão, por assim dizer, vivendo das próprias reservas. E as perspectivas de o Catar voltar a movimentar a economia e arrecadar dólares de novo são bastante limitadas. Então, uma pessoa racional vai se sentar e pensar, sabe de uma coisa? Precisamos ter relações positivas com o Irã para que a economia volte a funcionar. E quando fazem isso, é um desafio direto, um tapa direto na cara de Scott Bessent e de Donald Trump. Sobre a questão do Jolani, o que mais me surpreendeu foi a rapidez com que fizeram toda essa reescrita. Porque não é a primeira vez que se vê esse tipo de operação em que é preciso reformular a imagem de alguém. Mas foi impressionante a rapidez. Porque, como você disse, ele ainda estava na lista de terroristas internacionais. Era um líder da Al-Qaeda. E aí, em poucos dias, colocaram um terno nele, mudaram o nome dele, e agora ele é um moderado. Olhe para ele agora. Quer dizer, não precisou de mais nada. E bastava uma mídia que acha que o seu trabalho é, sabe, repetir os pontos de discussão do governo. E não há nenhum problema real nisso, nenhuma crítica. Mas não é só a questão da guerra. Como você disse, também há agora os problemas econômicos. E você, entre outras pessoas, disse que a capacidade do governo Trump de manipular os preços do petróleo só vai funcionar por um tempo. Agora vimos que depois que Trump anunciou o dia D econômico, Bessent afirmou que ficou bastante surpreso. Ele não conseguia entender nem explicar por que os preços do petróleo estavam subindo. Mas você vê esse controle geral sobre a capacidade de manipular os mercados de energia chegando ao fim? Oh, yeah. Ah, sim, sim. Sabe, pelo menos no filme Casablanca, Claude Rains, que interpretava o inspetor de polícia, quando afirmou estar surpreso por haver jogo no cassino, você sabia que ele sabia que havia jogo no cassino. Mas aqui está Bessent, que parecia genuinamente chocado. Meu Deus, sabe, por que o preço do petróleo continua subindo? Eu anunciei que vamos fazer essa coisa e ele deveria ter caído. Ele estava admitindo tacitamente que o governo vinha manipulando o preço do petróleo. Mas escrevi outro artigo que expunha e explicava o motivo. Há 3 fases. Precisamos entender que esta guerra teve um fornecimento de petróleo em 3 fases. A fase 1 vai de 28 de fevereiro até, digamos, 5 de abril. Phase 1, let's go from February 28th to say April 5th. Durante esse período, embora o Estreito de Hormuz estivesse fechado e não houvesse mais poços, todos os poços estavam começando a ser fechados, eles não estavam necessariamente bombeando. Já havia petroleiros que tinham sido carregados, eles estavam em alto mar, navegando até o destino. Então, do ponto de vista das refinarias e dos consumidores, não havia escassez de petróleo. O petróleo continuava chegando. Mas tudo isso apareceu por volta de 5 de abril, sabe? Com uma margem de uma semana para mais ou para menos. Certo, aí eles tiveram um problema. E os Estados Unidos, quando voltamos para analisar, e outros países fizeram o mesmo, disseram, certo, vamos recorrer à reserva estratégica de petróleo. E para quem está ouvindo isso, pense como se você estivesse juntando dinheiro na sua poupança há anos. Agora você tem $60.000 no banco e suas despesas mensais são de $10.000. Só que você perdeu o emprego. Mas ei, você tem $60.000. Então você vai sacando esse dinheiro. Você saca $10.000 por mês. Só dá para fazer isso por uns 6 meses e aí o dinheiro acaba. E foi isso que foi a fase 2. Na fase 2, os Estados Unidos e outros países do mundo estavam recorrendo a essas reservas e fingindo que, ei, não tem problema nenhum aqui. Temos bastante. A realidade é que eles não tinham bastante.
porque ao recorrer a essas reservas ainda havia essa escassez do petróleo bruto ácido, o petróleo com maior teor de enxofre, que vinha do Golfo Pérsico e era essencial para produzir diesel. E aí você tinha as operações de combate dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, que também impunham uma demanda adicional sobre o fornecimento de diesel. Mas de qualquer forma, eles conseguiram manipular o preço do petróleo, porque a oferta estava sendo estabilizada por meio dessas retiradas da reserva de petróleo. Por volta de 1º de agosto, isso chega ao fim. Agora há uma escassez real. Não há mais nada para retirar das reservas e não há outro país por aí dizendo, sim, podemos aumentar nossa produção. Não. E, na verdade, o que parece estar acontecendo a partir desta semana, com a briga de Trump com Carney, no Canadá é o seguinte. O Canadá era um fornecedor importante desse petróleo pesado, com alto teor de enxofre para os Estados Unidos, essencial para produzir diesel e combustível de aviação. Até aqui, apesar dos atritos anteriores, o Canadá continuou fornecendo esse petróleo. Agora isso está em dúvida. Se o Canadá disser basicamente ao Trump que se dane, vamos redirecionar isso para a China, então os Estados Unidos terão um problema realmente grave. Mas essa escassez global de diesel, ou a escassez de diesel, é um problema mundial, assim como a crescente escassez de combustível de aviação. E isso acontece simplesmente porque quando aqueles 20 milhões de barris por dia que saíam do Golfo Pérsico foram basicamente interrompidos, isso eliminou a capacidade dessas refinarias de produzir todo o diesel e o combustível de aviação que produziam antes, porque elas precisam daquele tipo específico de petróleo para fazer isso nessas refinarias. Então agora estamos realmente na fase de escassez. As pessoas que pensaram lá em fevereiro, certo, eles fecharam o estreito, mas vamos ver qual será o efeito da escassez, não viram o efeito. Pensaram, deixa pra lá. Agora começou. Mas é uma situação muito, muito pior por causa disso. Quer dizer, quando você reduz as reservas estratégicas nesse nível, isso já não é mais um sinal de confiança. É como se dissessem, olhem, o governo está no controle. Mas começa a demonstrar desespero, porque já não existe mais um plano B. E acho que quando reduziram essas reservas, a premissa era, vamos resolver isso e depois vamos reabastecê-las gradualmente. E é assim que os governos deveriam administrar isso. Mas é claro, se reduziram as reservas estratégicas e a situação só vai piorar daqui para frente, pode haver problemas realmente sérios. Mais uma vez, não sei se os canadenses cortariam relações com os Estados Unidos. Mas é interessante que o primeiro-ministro do Canadá tenha subido a um palco, feito um discurso e dito que os americanos estão tentando nos quebrar para poder nos possuir. Quer dizer, é nesse ponto que a relação está. Isso dificilmente é uma boa medida para os Estados Unidos. Mas o que eu quero perguntar é sobre algumas das outras limitações de toda essa guerra econômica. Ou seja, vemos que, agora que os preços do petróleo estão subindo, você pode dizer que isso seria bom para os Estados Unidos. Mas uma das razões para essa alta é que os estados do Golfo estão sendo fechados. Só que quando os estados do Golfo entram nessa crise econômica, assim como outros países ao redor do mundo, certamente vão ter de começar a liquidar um pouco. Ou seja, vender alguns de seus títulos dos Estados Unidos. Quanta dessa dor os Estados Unidos conseguem absorver antes que as coisas piorem de verdade? Não. Não existe mais nenhuma margem real para erro. E é importante, sabe, quando a gente fala de petróleo, acho que a pessoa comum pensa que um barril de petróleo é um barril de petróleo. Mas o petróleo, simplificando, vem basicamente em dois tipos, como chocolate e baunilha. Ele pode ser doce ou ácido. E as características do petróleo ácido, e de novo, dentro dessa categoria, há uma variação em termos da viscosidade, são o alto teor de enxofre. Você tem petróleo que basicamente consegue passar por um cano até chegar àquele de piche que vem da Venezuela. Quer dizer, é muito, muito espesso. Ele não flui com facilidade nem naturalmente por um oleoduto.
easily or naturally flow through a pipeline. But the refineries that are set up. Mas as refinarias que são estruturadas para processar esse petróleo e retirar o que eles chamam de destilados médios, tratando para extrair diesel e combustível de aviação, essas refinarias não são configuradas para processar o petróleo leve. E sabe, nos Estados Unidos, o Trump diz: vejam, somos independentes em energia porque produzimos todo esse petróleo leve. Só que 70% das nossas refinarias são preparadas para lidar com o petróleo pesado, com alto teor de enxofre. E é por isso que, na verdade, somos importadores líquidos desse petróleo. E esse problema com o petróleo de alto teor de enxofre atinge mais duramente 4 regiões geográficas: os Estados Unidos e o Golfo do México, a Índia, a China e depois a Coreia do Sul e o Japão. E o Japão e a Coreia do Sul foram os que mais sofreram com isso. Japan and South Korea, they've really suffered the most out of this. China suffered the least because it had significant reserves and A China sofreu menos porque tinha reservas significativas. E agora está comprando, e vai comprar ainda mais do Canadá. Está conseguindo petróleo até mesmo por meio do Iraque e do Irã. Então a China não está sofrendo. A Índia teve de depender mais da Rússia. Mas isso ainda criou uma interrupção no fornecimento global de diesel e combustível de aviação. E isso vai persistir. E o fato de o analista médio tentar tratar um barril de petróleo como se fosse igual a qualquer outro barril de petróleo é, sabe, bastante enganoso. E quando se soma a isso as consequências econômicas adicionais da escassez no Golfo Pérsico, o gás natural liquefeito, o Catar fornecia tipo 25% da oferta mundial. Isso foi reduzido, Hélio, 40%. Era um subproduto da extração do gás natural liquefeito. Isso é cortado. E isso significa que os fabricantes de chips vão ter, sabe, vão descobrir que precisam tentar encontrar alternativas, e não são alternativas fáceis. E depois há a ureia e o enxofre, que representam cerca de 30 a 35% da oferta global desses produtos, o que afeta diretamente a questão dos fertilizantes. Então, focar apenas nas consequências econômicas da escassez de petróleo é uma coisa. Mas é preciso reconhecer que isso vai além disso. E quanto mais tempo os Estados Unidos mantiverem o bloqueio, mais tempo durará essa ruptura na economia internacional. E ainda assim, aqui estão os Estados Unidos. Qual é a jogada deles? Usar ameaças. Façam isso ou então vamos impor sanções a vocês. E esses países dizem: não precisamos desse tipo de drama. Eles começam a vender os títulos, começam a reduzir sua dependência de Washington, justamente para não ficarem numa posição em que possam ser mantidos como reféns. Bem, em geral, eu fico um pouco surpreso com a forma como líderes políticos acham que podem controlar o mercado. Quer dizer, eles parecem se superestimar. Não é só o Bessent. Você vê a mesma coisa com os europeus. Ou seja, quando seguiram em frente com a guerra na Ucrânia, decidiram: vamos nos desligar da energia russa. Uma grande ideia, que significou que os europeus tiveram de sair tentando abocanhar uma parte maior da energia que vinha do Oriente Médio. Bem, era de lá que os indianos obtinham a maior parte da energia deles. Então, de repente, a Índia teve de recorrer à Rússia. E aí os europeus começaram a dar lição à Índia. Ah, vocês não deveriam comprar energia russa imoral. Mas se vocês refinarem essa energia, nós compramos de vocês. Quero dizer, não há essa ideia de que eles podem controlar todas essas coisas. Não sei de onde vem, mas parece que o aprendizado está sendo muito lento. Mas agora eu quero mudar um pouco para as possibilidades de guerra, porque se a guerra econômica não está funcionando, ou seja, todo o objetivo de estrangular a economia iraniana, vai ter que haver alguma escalada no fronte de guerra. E você provavelmente viu todos esses comentários de que estão discutindo agora, em Washington, a possibilidade de usar armas nucleares táticas contra o Irã, imagino que com o objetivo de fazê-lo capitular. Vimos várias pessoas fazendo esses comentários, mas, de novo, não sei se são rumores ou se é verdade. Como você está avaliando essa situação?
Você acha que os Estados Unidos poderiam seguir por esse caminho e realmente usar armas nucleares? I can't rule it out, but I think it's unlikely. For no other Não reason. posso descartar isso, mas acho improvável. Até porque ainda há pessoas suficientemente responsáveis ao redor de Trump e dentro do Pentágono que entendem o que realmente está em jogo ao fazer isso. Agora, o desenvolvimento, se você quiser chamar assim interessante ou preocupante, é que o Majlis, o parlamento legislativo do Irã, está considerando ativamente se retirar por completo do Tratado de Não Proliferação, o TNP. E a lógica é simples. Quando o Irã aderiu ao TNP, estava dizendo, certo, reconhecemos a necessidade de controlar as armas nucleares. Reconhecemos que estamos nos comprometendo a não construir uma arma nuclear. E esperamos que, sob esse tratado, sejamos tratados de acordo. Que não enfrentemos ameaças de países com armas nucleares e que concordemos com inspeções em conjunto com a Agência Internacional de Energia Atômica. Eles fizeram tudo isso. E o que ganharam com isso? Foram atacados 2 vezes em menos de 2 anos. Viram que os inspetores da AIEA estavam trabalhando em estreita coordenação com organizações de inteligência ocidentais, fornecendo a localização de instalações iranianas e os nomes e identidades de cientistas e engenheiros importantes que depois foram executados, assassinados. Então aqui está o Irã. E o Irã disse, olhem, nós seguimos as regras internacionais de vocês. E o que isso nos trouxe? Trouxe a nossa morte. Vocês mataram nosso povo. Tentaram destruir o nosso projeto. E então agora, se eles se retirarem do TNP, acho que pouco depois disso veremos um anúncio de que desenvolveram uma arma nuclear ou de que foram autorizados pelo Ayatollah a construir uma. Acho que é algo para observar porque, francamente, acredito que a liderança iraniana chegou à conclusão correta. Se tivermos uma bomba nuclear, se formos uma potência nuclear, o Ocidente terá menos probabilidade de nos atacar do que antes. E sabe, ao contrário do Paquistão, o Irã tem uma capacidade real e robusta de lançar esse tipo de arma, porque possui um sistema de mísseis balísticos muito mais avançado, testado e comprovado em combate do que, por exemplo, o Paquistão, que tem uma bomba nuclear. Mas ter uma bomba nuclear e depois descobrir como lançá-la de uma forma que tenha impacto é uma questão completamente diferente. Bem, além do Tratado de Não Proliferação, como você vê os iranianos possivelmente respondendo aos Estados Unidos? Porque agora, como discutimos, Trump anunciou esse dia D econômico para estrangular a economia iraniana. E na prática, a mensagem dos Estados Unidos ao mundo agora é: ou vocês estão conosco ou estão contra nós. Se não cumprirem as sanções, então bem, nós iremos atrás de vocês. Como você vê os iranianos reagindo a isso? Qualquer Estado árabe do Golfo que participe disso e permita ou facilite as sanções dos Estados Unidos se tornará alvo do Irã. E não será apenas um alvo verbal, será de fato um alvo físico. O Irã atacará a infraestrutura econômica desses países para garantir, como eles disseram, que se não puderem exportar petróleo, ninguém poderá exportar petróleo. E isso inclui a Arábia Saudita. Nada sairá não só do Golfo Pérsico, mas também do Mar Vermelho. Lara Ertis Hasfessenentes Mauerzor, Yambu. And they'll work with the Houthis to shut down Yanbu in particular. So, I think Então eu acho que o candidato mais provável a ser atacado, se os Estados Unidos levarem esse plano adiante e realmente tentarem impor mais pressão econômica ao Irã, algo que eu diria eles têm capacidade limitada de fazer, mas ainda assim vão tentar, é os Emirados Árabes Unidos. E se os Emirados Árabes Unidos aderirem a isso, quer dizer, eles anunciaram preventivamente, outro dia, que estavam cortando todas as relações comerciais e econômicas com o Irã. Então, se os Emirados Árabes Unidos mantiverem essa posição, serão um alvo, serão atingidos.
Bem, só para voltar ao primeiro ponto que discutimos, o chefe da agência de notícias do parlamento iraniano destacou que o Irã foi convidado para esse acordo de Meca. Vimos algum avanço concreto nisso? Isso foi confirmado? O que sabemos até agora? We got Pepe Escobar, and I got information yesterday. Temos Pepe Escobar. E ontem recebi a informação de que Azim Munir viajaria hoje ao Irã. Ele já chegou e passou o dia todo em reuniões com o objetivo expresso de primeiro convidar formalmente o Irã a fazer parte do Acordo de Meca, fortalecendo as relações militares e econômicas bilaterais com o Irã. Então, se esses relatos forem verdadeiros, e eles parecem ser verdadeiros, é aí que eu acho que o Paquistão tomou a decisão de que não vai mais ficar na coleira de Washington. Sabe, Washington os mantém na coleira como um cachorro, supostamente obediente a Donald Trump. E acho que, em certo sentido, o Paquistão está declarando sua independência. Mas isso envolveria a Arábia Saudita, que é, eu diria, a principal adversária do Irã, aquela que travou na prática uma guerra fria contra o Irã durante todos esses anos. Ela teria que, mais ou menos, ou pelo menos em certa medida, se não se comprometesse totalmente, se inclinar para a ideia de pôr fim a todo o sistema de alianças anti-Irã e encontrar uma forma de conviver naquela região com os iranianos. Como tudo isso afetaria os Estados Unidos? Bem, vimos os primeiros passos disso. Agora foi há 2 anos. Perdi a noção do tempo. Não tenho a data exata aqui comigo. Mas por meio da intervenção chinesa, iranianos e sauditas se reconciliaram. Então foi há 2 anos. Antes disso, eles vinham travando essa guerra por procuração no Iêmen. E os iranianos basicamente vinham desferindo alguns golpes significativos por meio dos Houthis contra as forças sauditas. A China interveio, trabalhando nos bastidores, e conseguiu fazer com que os dois basicamente recuassem, sabe? Baixassem as armas, recuassem e começassem a conversar. E eles começaram a conversar. Então, desde então, houve mais contatos de alto nível entre os governos iraniano e da Arábia Saudita, com ministros da defesa se reunindo e assim por diante. With defense ministers meeting, etc. And that's where I think it's not just Pakistan. Então é aí que eu acho que não é só o Paquistão desempenhando um papel de mediador. Na verdade, quem puxa os cordões por trás de tudo isso é a China e, em menor medida, a Rússia. Porque eu acho que eles levam muito a sério a necessidade de tirar os Estados Unidos do Golfo Pérsico, de tirar os Estados Unidos de vários países onde os Estados Unidos estão presentes, para incitar, por meio de ações clandestinas, oposição aos governos existentes ou aos governos vizinhos. Então, eu não vejo Irã e Arábia Saudita deixando de lado essa reconciliação neste momento. Acho que eles realmente, particularmente os sauditas, reconhecem que se continuarem dançando conforme a música que os Estados Unidos tocam e querem que eles dancem, isso vai prejudicar ainda mais a Arábia Saudita, especialmente do ponto de vista econômico. Saudi Arabia, economically in particular, whereas if they can. Por outro lado, se eles puderem se desvincular ou deixarem de depender dos Estados Unidos, então há de fato um caminho aberto que chineses e russos estão oferecendo e que, francamente, parece muito mais atraente do que os Estados Unidos podem oferecer. O que os Estados Unidos estão oferecendo é: comprem nossos títulos, sabe? Ajudem a financiar nossos déficits. E o que a Arábia Saudita ganha com isso? Ela fica com um monte de papel sem valor, ou potencialmente sem valor. Enquanto isso, a China diz: ei, nós temos títulos. E sabe de uma coisa? Eles são respaldados por ouro. Eles têm um respaldo real. Acho que os sauditas vão olhar para isso e dizer: vou ficar com os chineses. I'm going with the Chinese. Bem, eu me lembro que foi sim, quando os chineses estavam, acho, mediando esses esforços entre os sauditas e os iranianos para restabelecer relações, 3 anos atrás. Achei interessante que depois isso foi mais ou menos bem, até certo ponto, bem sucedido. Depois disso, o ex-chefe do Mossad veio a público para comentar todo o acordo. Trata-se de Efraim Halevi,
Ele argumentava na época que se os estados do Golfo vão encerrar essa aliança contra o Irã, então talvez nós também devêssemos. E mais uma vez, o ex-chefe do Mossad dizendo que talvez não precisemos de um conflito com o Irã. Muitos dos nossos problemas podem ser resolvidos. Então, de certa forma, você vê que se a paz acontecer, todo o sistema de alianças pode desmoronar. The whole alliance system can then collapse. And my first thought was it could be E meu primeiro pensamento foi que isso poderia ser uma saída interessante para os Estados Unidos. Quer dizer, se eles realmente quiserem se retirar mais do Oriente Médio, como a estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos sugeria que deveriam fazer, concentrando-se no hemisfério ocidental e no leste asiático. Mas como você disse, o que acontece então com toda a economia dos Estados Unidos? Porque, sabe, essa arquitetura de segurança também é a razão pela qual os estados do Golfo estão colocando tanto dinheiro em investimentos em títulos americanos. Então, quero dizer, sinto que os Estados Unidos se colocaram numa posição muito difícil em que não podem realmente se dar ao luxo de fazer a paz. Porque se a paz acontecer, todo o sistema financeiro parece poder, sabe, simplesmente desabar. Possibly coming crashing down. Well, yeah, it is. This is sort of a. Bem, é isso mesmo. Isso é uma espécie de, digamos, dialética hegeliana em toda a sua glória. Os Estados Unidos estão plantando as sementes da própria destruição por meio de suas políticas atuais. Eles desfrutaram de ser a potência hegemônica, de ter a moeda de reserva. Mas, no momento em que decidiram que a única forma de manter seu status de moeda de reserva era pelo uso da força, de ameaças, coerção e sanções, foi aí que começaram a perder a capacidade de permanecer e manter esse status de moeda de reserva. Antes das sanções impostas à Rússia em 2022, o impulso para o BRICS, e especialmente para a cooperação econômica entre China e Rússia, não estava realmente presente. Quer dizer, aquilo simplesmente vinha avançando aos trancos e barrancos. Era tipo, talvez algum dia isso dê em alguma coisa. Mas então foi em, acho que, janeiro, fevereiro. Sim, foi no fim de janeiro, começo de fevereiro de 2023, quando Xi Jinping voou para Moscou, se reuniu com Putin, e os dois saíram de lá reafirmando amizade e solidariedade. E sabe, eu fui conferir. Você tem razão, são 3 anos. Cerca de um mês depois, foi quando a China levou a Arábia Saudita e o Irã a Pequim, e os dois países restabeleceram relações diplomáticas, no primeiro dia de março. Você acha que isso foi só coincidência? Que aquilo que Rússia e China decidiram começar a fazer, ampliar a cooperação no período de janeiro e fevereiro, era só algo que a China queria fazer? Não temos nada melhor para fazer. Vamos reconciliar sauditas e iranianos. Não. Acho que isso faz parte de um quadro estratégico mais amplo, ou de uma estrutura estratégica que Rússia e China estão construindo para redirecionar a arquitetura de segurança, não só militarmente, mas também economicamente. E a aceleração do desenvolvimento do CIPS, o Sistema Interbancário de Pagamentos Transfronteiriços, o uso crescente do yuan como moeda de compensação. Por exemplo, quando os Estados Unidos tentaram sancionar a China por produtos agrícolas, a China revidou. Foi ao Brasil e disse, cara, vamos comprar toda a sua soja. E agora a China é um dos principais clientes do Brasil. A compra é feita não em dólares americanos, mas nas respectivas moedas chinesa e brasileira. E isso é feito por meio de bancos chineses. Então agora está totalmente fora dessa rede financeira antes dominante, controlada pelos Estados Unidos. E sabe, eu acho, veja, os Estados Unidos vão lutar com tudo e talvez até se envolvam em mais guerras numa tentativa de preservar esse status. Mas não conseguem. Acho que para eles é uma missão impossível. Desculpe, esse é o problema de haver esses esforços contínuos para, bem, eu diria, coagir países à submissão. Depois de um tempo, eles aprendem a se desvincular. Quero dizer, é por isso que os chineses também desenvolveram uma alternativa ao GPS. Eles descobriram o quê? 30 anos atrás, que os Estados Unidos podiam simplesmente desligar o GPS de um de seus navios a caminho do Irã,
com base em algumas acusações que depois se provaram falsas. Assim, sabe, eles poderiam, essencialmente, interromper a navegação de qualquer país, qualquer operação. E eles perceberam, bem, acho que não podemos mais depender disso. Acho que esse tipo de tecnologia é também o que vemos agora nas finanças, nos corredores de transporte, em todos os setores. Então, sim, acho que é tentador demais abusar desse controle administrativo sobre a economia internacional. Mas quando você começa a fazer isso, os países se afastam. E acho que é isso que estamos vendo agora, em Grande Linku. Sim. Sim, enfim, Larry, do Spirits estavam link e sempre agora expectativa. Look forward to it. Sabe aquela música dos Rolling Stones, Paint It Black? Estamos meio que pintando um quadro sombrio, mas fazer o quê? É o que é. Well, it could be positive at the end, though. Bem, no fim das contas, isso pode ser positivo. Há sempre uma tendência natural de equilíbrio. E a grande lição que os países precisam aprender é que se um país abusar da sua posição, se a usar militarmente demais, os outros vão contrabalançar. Se abusar demais das sanções, os outros vão aprender a viver sem isso. Então eu acho que a curva de aprendizado não é impressionante, mas com sorte, ao longo do tempo, um equilíbrio poderá ser restaurado, em que os países tenham esses mecanismos para punir esse tipo de agressão. Então, nesse esforço desesperado de terminar com uma nota positiva, obrigado novamente por dedicar seu tempo. Certo, meu amigo. Thank you again for taking time. All right, my friend, thanks. Muito obrigado. Se cuida, Glenn.